Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero e desejo que todos vocês estejam bem. Como eu havia dito no vídeo passado, na aula referente à lição de número 7, hoje eu estou gravando a lição de número 8, o que é igreja? A lição que deveria ter sido ministrada no domingo do dia 29 de março, mas infelizmente nós já estávamos em quarentena. Quero reforçar o pedido que eu fiz na aula passada, que vocês assistam o vídeo, leiam a lição, leiam a Bíblia, façam as anotações que são dos versículos que são citados aqui, confiram na palavra de Deus e postem no grupo, por gentileza, as dúvidas e os comentários que porventura vocês queiram fazer. É muito importante que vocês façam isso para que a gente tenha esse retorno, para que haja essa interação, para que a gente saiba como é que vocês estão, se vocês estão acompanhando, se vocês não estão acompanhando, por que não estão acompanhando. Coloquem as dúvidas, as dificuldades que vocês estão tendo. Essa interação é muito importante. Então, a lição de número 8, nós vamos ministrar e vamos iniciar, como sempre fazemos, orando ao nosso Deus e pedindo a direção do Espírito Santo. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de te servir nesta manhã. Quero te pedir em nome de Jesus a direção do teu Espírito Santo, discernimento do alto, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, Senhor. Abençoa a vida de cada aluno, de cada aluna. Abençoa a minha vida também, Senhor, me dando instrução, sabedoria, discernimento. Senhor, nos ajuda a viver a Tua Palavra, a colocar a Tua Palavra em prática, para que possamos ser tidos por Ti como aprovados, como obreiros que não têm do que se envergonhar. Assim nós te pedimos por fé e no nome santo de Jesus nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Irmãos, lição de número 8, o que é igreja? O autor coloca no início da lição sugestão de leitura bíblica diária. Eu peço para vocês que vocês façam essa leitura. Por quê? Esses versículos, eles são separados, eles são selecionados e eles dizem exatamente, eles tratam exatamente do tema que vai ser estudado. Eles são relacionados ao tema que será estudado na lição. Por que é importante vocês lerem? Por quê? Para que vocês tenham um embasamento, para que vocês tenham um fundamento bíblico. Pode ser que num determinado momento Deus abra uma oportunidade, Deus lhes dê a oportunidade de vocês falarem do amor de Deus, do amor de Cristo para alguém. E pode ser que o assunto seja exatamente esse, o que é igreja. Então, para que vocês tenham um fundamento, um embasamento bíblico, é importante que vocês leiam essas referências que o autor coloca logo no início aqui, como sugestão de leitura bíblica diária, para que vocês enriqueçam o conhecimento bíblico, a biblioteca de vocês bíblico, o arcabouço bíblico de vocês, para que vocês tenham um fundamento. O Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, quando ele diz que vai subir ao céu, que vai voltar para o Pai, mas vai enviar o outro Consolador, que é o Espírito Santo, ele diz, o outro Consolador, ele vai ensinar vocês e vai fazer vocês lembrar de tudo aquilo que eu falei para vocês. Como é que o Espírito Santo vai fazer a gente lembrar aquilo que a gente não leu? É inimaginável você conseguir lembrar o que você nunca leu. Então, para que o Espírito Santo nos faça lembrar, nós temos que fazer a nossa parte e ler a palavra de Deus. Por isso que é importante vocês fazerem essa leitura que é recomendada aqui logo no início da lição. O versículo para guardar no coração está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 27, que diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse é o versículo chave para guardar no coração. O autor sugere, logo no início da lição, uma atividade que deveria ter sido feita em classe, que é separar dois alunos, dois irmãos ou duas irmãs, para travar um diálogo. Um convida o outro para ir ao cinema. Vamos ao cinema? E o que é convidado diz, não posso, eu tenho um compromisso, o compromisso é muito importante. Mas que compromisso é esse? Deixa esse compromisso para lá, vamos assistir um filme no cinema. E a pessoa que é convidada diz, eu não posso, esse compromisso é muito... Mas que compromisso é esse? Para onde é que você vai? Aí ele diz, vou para a igreja. Aí ele, mas para a igreja, você tem que ir para a igreja todo dia. Não é suficiente você crer em Jesus, tem que ir para a igreja todo dia. E aí a pessoa que convida pergunta, mas afinal de contas, o que é igreja?
Irmãos, essa pergunta é muito importante, essa lição é muito importante, essa pergunta é muito importante. Por quê? Eu vou contar um testemunho rápido aqui do que aconteceu comigo. No início da minha fé, quando eu me converti, em 99, eu me converti dia 6 de março de 1999, às 19h30. No início da minha fé, lá em 99, no ano de 2000, eu conhecia, a nível de Piauí, as igrejas evangélicas tradicionais. Aqui no estado, principalmente em Teresina, nós tínhamos as igrejas evangélicas tradicionais. Quais eram? A Igreja Batista, a Assembleia de Deus, a Igreja Deus é Amor, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Brasil para Cristo, a Universal e a Igreja Evangélica Congregacional. Essas eram as igrejas evangélicas tradicionais que a gente conhecia. De uns 20 anos para cá, se eu não estiver exagerando, mas de uns 20 anos para cá, pelo menos essa é a minha percepção, houve uma explosão de igrejas evangélicas em Teresina, no Piauí e no Brasil como um todo. Houve uma explosão de igrejas evangélicas, houve um grande boom de igrejas evangélicas, de denominações ditas evangélicas e de variações das igrejas tradicionais que a gente já conhecia. Assembleia de Deus Ministério isso, Assembleia de Deus Ministério aquilo, Batista não sei da onde, Batista não sei do que, e por aí vai. Houve desmembramento, eu sei que houve um grande boom de igrejas evangélicas no estado do Piauí, em Teresina e no Brasil. Irmão, eu peço perdão a vocês por esses ruídos, por esses barulhos externos. Volta e meia vai acontecer, eu peço perdão para vocês, mas eu acredito que não vai prejudicar no raciocínio nem no acompanhamento da aula. Então, de uns 20 anos para cá, houve esse grande boom de igrejas evangélicas. E aí lá no início, quando estava começando o início da minha fé, em 99, as pessoas chegavam para mim e perguntavam: Eduardo, mas por que tem tanta igreja? Que tanta igreja é essa se Deus é um só? Por que tem tanta denominação? Por que tem tanta placa de igreja se Deus é um só? Irmãos, nesse momento eu via nessa pergunta, nessa brecha, uma porta aberta para falar do amor de Deus. Nesse momento o Espírito Santo me dava uma oportunidade para eu explicar para a pessoa o que é igreja. E aí eu entrava no plano da salvação, falava do amor de Deus, falava do sacrifício de Cristo, da necessidade da pessoa receber Cristo como único e suficiente Salvador. Então essa lição, o que é igreja, essa pergunta, mas afinal de contas o que é igreja? Por que tem tanta igreja? É uma oportunidade que nós temos grande, uma porta aberta que Deus nos dá para falar do amor de Deus. Quando uma pessoa nos questiona o que é igreja, por que tem tanta igreja, a gente pergunta para ele assim: mas você sabe o que é igreja? Biblicamente falando, você sabe o que é igreja? A pessoa vai dizer assim: não, biblicamente falando eu não sei o que é. Para mim, igreja é o templo, para mim igreja é a construção, para mim a igreja é a placa, para mim igreja é o CNPJ, enfim. A pessoa vai se relacionar aos aspectos físicos da igreja, mas ela não vai saber o que é biblicamente igreja. E aí nós temos a oportunidade nesse momento de falar do amor de Deus, de apresentar o plano da salvação e de plantar uma semente no coração dessas pessoas. Daí a necessidade, repito, de nós lermos a palavra, de nós lermos essas referências bíblicas que são dadas para que a gente tenha um fundamento, para que a gente tenha um embasamento bíblico para responder. Amém? Seguindo aí. O que é a igreja? É o lugar aonde eu vou todos os domingos? Igreja é isso? Por que a gente vai para a igreja? Por que a igreja existe? Por que a igreja está aqui na Terra? Qual é o objetivo dela? Por que Cristo fundou e inaugurou a igreja? Essas são perguntas importantes e interessantes que nós vamos tratar aqui no decorrer da lição. Introdução. Acompanhe a leitura e faça as suas anotações. Tânia perguntou à irmã por que ela ia todas as quartas-feiras e domingos à igreja. Não é suficiente ter Jesus no coração? Precisa ficar indo lá também? Luísa, irmã de Tânia, respondeu: muitas vezes tenho a consciência da presença de Deus ao meu lado e que Ele está se servindo de mim em seus planos, mesmo quando eu não percebo, e aí eu vou acrescentar, mesmo quando eu não percebo e mesmo quando eu não entendo. Deus está se servindo de nós
em seus planos, para executar os seus planos, mesmo quando eu não percebo e mesmo quando eu não entendo muito bem qual seja o seu plano. Sinto-me fortalecido ao saber que Ele está comigo, porém sinto-me mais parte da família de Deus quando estou entre os irmãos em Cristo, na igreja. Não é só pela identificação, pela amizade e apoio nas horas difíceis. É a adoração ao Senhor em conjunto, a sensação de fazer parte de um corpo vivo, o de Jesus. Isso é igreja. No culto, adorando a Deus, unido com os irmãos, você encontra força e inspiração para as atividades diárias. Igreja é o povo de Deus. Irmão, eu queria parar aqui para fazer um comentário. Eu acredito que vocês já tenham vivenciado essa experiência. Eu acredito que vocês já tenham passado por essa experiência em algum momento da vida de vocês. Eu já passei e acredito que vocês também já passaram. Tem momentos na vida da gente que a gente está fraco, espiritualmente fraco. A gente não tem força para orar, a gente não tem força para ler a Bíblia, a gente não tem força para falar do amor de Deus para ninguém, a gente não tem força para ir à igreja. Nós estamos fracos espiritualmente, nós estamos lá no vale, passando pelo vale de ossos secos, passando pelo vale da sombra da morte. Estamos muitas vezes pendurados apenas na fé salvífica. Isso acontece, já aconteceu comigo, eu acredito que já aconteceu com vocês. O que acontece? Pela graça de Deus, nós recebemos força que não vem de nós e a gente vai para a igreja, mesmo sem vontade, mesmo sem querer. E quando a gente chega lá, a gente recebe um abraço, a gente recebe aquele abraço amigo, a gente recebe um aperto de mão sincero. Uma pessoa vem até nós e diz assim: senti sua falta, eu percebi que você não estava vindo para os cultos, eu estava orando por você. E isso começa a dar uma injeção de ânimo na gente, isso começa a nos alegrar. E aí a gente vai para o templo. Ouve os louvores, aí os louvores começam a mexer no nosso coração, Deus começa a falar, a tratar com a gente através dos louvores, a gente vai começando a se sentir melhor, mais fortalecidos. Daqui a pouco um irmão ou uma irmã dá um testemunho, às vezes é um testemunho de uma situação semelhante, parecida com aquela que eu estou vivenciando, e aí depois o pastor vem com a palavra e Deus usa o pastor na pregação, e aquela palavra vai ao encontro do meu coração, atende exatamente a minha necessidade, aquilo que eu estou precisando ouvir naquele momento, e a gente sai da igreja outra pessoa, a gente sai totalmente transformado. Isso já aconteceu comigo várias vezes. O que eu quero dizer com isso? Não deixe de ir à igreja. Irmãos, por pior que seja a situação, por mais difícil que seja a situação que você está vivendo no momento, não deixe de ir à igreja, não deixe de congregar. É lá que nós ganhamos força, é lá que nós recebemos o alimento, é lá que nós ouvimos o louvor, é lá que nós recebemos uma palavra, é lá que nós recebemos um abraço. Não deixe de ir à igreja. A proposta de Deus é para que o povo viva em comunhão. Vivam unidos em comunhão. Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, a proposta de Cristo para a sua igreja é que a gente viva junto. Não dá para você ficar em casa sozinho. Quando a gente fica sozinho, a gente enfraquece e se torna uma presa fácil para o inimigo. Não se esqueça que a palavra de Deus diz que o diabo, que é o nosso inimigo, anda em derredor como um leão, rugindo, procurando a quem possa tragar. Então, por mais fraco que você esteja, não estou com vontade de jeito nenhum de ir para a igreja. Irmão, vá. Em nome de Jesus, vá. Lá você vai receber auxílio de Deus para superar essa fase que você está passando. Amém? Não deixe de ir para a igreja em nome de Jesus. Igreja não é o lugar, igreja não é o templo, não é o tabernáculo, não é a sinagoga, nem é o santuário. É a reunião dos santos, dos salvos por Jesus, dos nascidos de novo, dos que foram chamados para fora do mundo para estar dentro do corpo de Cristo. Igreja é o corpo de Cristo, é a mistura de povos, raças,
tribos, nações, diferentes na língua, na aparência, mas iguais na fé em Jesus Cristo, unidos pelo amor de Deus. Colossenses 3:11, Gálatas 3:28. Igreja não é o edifício, igreja não é a construção, igreja não é o prédio. Igreja somos nós, salvos em Jesus Cristo, que fomos retirados, separados do mundo para vivermos unidos em Cristo, pela mesma fé. Onde quer que exista uma pessoa no mundo que tenha reconhecido o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que tenha aceitado a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, que tenha confessado o Senhor, essa pessoa, independente da raça, da etnia, da língua, da cultura, ela é igreja de Cristo. Existe um versículo na palavra de Deus que diz, está lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, diz assim: digno és, se referindo a Cristo. João está se referindo a Cristo nesse versículo, Apocalipse 5, 9. Digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de todas as línguas, povos, tribos e nações. Então, pessoas das mais variadas nações, das mais variadas etnias, das mais variadas línguas, das mais variadas culturas, onde quer que exista um homem ou uma mulher na face da terra que tenha confessado e reconhecido Cristo como seu, que tenha reconhecido o sacrifício dele na cruz do Calvário, essa pessoa é igreja do Senhor, é igreja de Cristo. Igreja não é templo, não é placa, não é denominação. Igreja não é CNPJ. Igreja é você, igreja sou eu, igreja somos nós juntos para cultuar, adorar e engrandecer o nome do Senhor. Continuando. Ela não é romana, ela não é coreana, nem brasileira, nem americana. É a verdadeira igreja universal, do universo. É de Jesus Cristo, não é de Pedro, não é de Paulo, não é de João. Ela é um só corpo, ela é uma só fé, uma só esperança em Cristo. O ensino bíblico sobre a igreja é farto, simples e claro. Tópico 1. Sinais da verdadeira igreja. 3 sinais da verdadeira igreja de Cristo. Quais são esses 3 sinais? Cristo como fundamento, Cristo como o cabeça e Cristo como o pastor. Cristo como o fundamento, Cristo como o cabeça e Cristo como o pastor. Essas são 3 verdades acerca da igreja de Cristo. Cristo como fundamento, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. A igreja é uma instituição divina cujo fundamento é Cristo. Ele é o seu alicerce e ela jamais será destruída. Mateus 16:18. A igreja só deixará este mundo para se encontrar com Cristo nos ares e então estará para sempre na presença do Senhor. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. A igreja é de Jesus Cristo. Só Ele pode chamá-la de minha. Ele declarou: tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que eu quero dizer com isso? Se você assistir alguma pregação na internet ou visitar alguma igreja e lá, na mensagem, não apresentar Cristo como fundamento, cuidado. Acenda a luzinha amarela aqui na sua cabeça. Lembra que eu falei na aula passada sobre a necessidade de nós desenvolvermos, pedirmos a Deus discernimento espiritual, discernimento dos olhos, discernimento no ouvido. Então, irmão, se você assistir uma pregação de quem quer que seja, ou visitar uma igreja e lá a mensagem não estiver fundamentada em Cristo, não apresentar Cristo como o centro, cuidado, tem algum problema nessa mensagem. A mensagem tem que apresentar Cristo como o centro, o fundamento é Cristo, a base é Cristo, o centro é Cristo. Cristo como o cabeça. Só voltando bem aqui rapidamente como Cristo como fundamento, nessa última citação que ele faz de Mateus 16:18, essa passagem é aquela passagem onde Jesus interroga os seus discípulos perguntando: quem dizem os homens ser o Filho do Homem?
Aí os discípulos respondem: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista ressuscitado, outros dizem que tu és algum dos profetas. E aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: bem-aventurado Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Aí ele diz: tu és Pedro, Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta afirmação, sobre esta declaração, qual foi a declaração que ele fez? Que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, em cima dessa declaração que você acabou de fazer, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. Mateus 16, 18. Depois os irmãos pegam e leem. Cristo como o cabeça, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Efésios 1, 22. Nesse texto você aprende que Deus, o Pai, exaltou o Filho, Jesus, colocando como o cabeça da igreja, isto é, dando-lhe o lugar de chefia. Escrevendo aos irmãos colossenses, Paulo diz que Cristo é a cabeça do corpo, da igreja. A palavra cabeça significa soberano. É a forma de Paulo apresentar o domínio presente de Cristo sobre o mundo, porque ele já havia recebido a chefia da igreja. Irmão, o centro de comando da gente, do nosso corpo, quem é que comanda as nossas ações? Quem é que comanda o nosso pensamento, as nossas atitudes, até o nosso silêncio? É a nossa cabeça. Quando o autor da lição apresenta Cristo como cabeça, o que ele está querendo dizer? O comando é dele, a vontade é dele, o governo é dele. Então nós não devemos mais seguir a nossa vontade, executar o nosso querer, mas nós devemos executar a vontade do cabeça. Quem é o cabeça? O cabeça é Cristo. Então eu quero uma coisa, eu sou corpo, eu sou igreja, eu sou corpo, e o cabeça, que é Cristo, que é o quê? Então, quando ele apresenta Cristo como cabeça, ele está dizendo que o governo da nossa vida, o governo do corpo, quem comanda o corpo, quem dá as diretrizes para o corpo é o cabeça. Quem é o cabeça? É Cristo. Existe uma passagem na palavra de Deus, está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, uma passagem que eu gosto muito, eu vou até ler aqui para vocês. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele, Cristo, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então nós não vivemos mais para nós mesmos, mas nós vivemos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Cristo cabeça, a vontade é dele, o comando é dele, o governo é dele, a diretriz é dele, a direção é dele. Amém? Tópico 1.3, Cristo é o pastor. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. Na primeira epístola de Pedro, encontramos o apóstolo pedindo aos presbíteros: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. 1 Pedro 5,2. Logo adiante, Pedro diz: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar. 1 Pedro 5,4. Tanto Pedro como o autor da carta aos Hebreus reconhecem os crentes como ovelhas dirigidas pelo grande e supremo pastor que é Cristo. Cada membro da igreja é uma ovelha regenerada, 2 Coríntios 5,17. O grande e supremo pastor guia e protege suas ovelhas. Salmo 23, Ezequiel 34. Ele deu a sua vida por nós, pelas suas ovelhas. Cristo apresentado como o pastor. O que o pastor fazia com as ovelhas? O pastor guiava as ovelhas, cuidava das ovelhas, protegia as ovelhas, alimentava as ovelhas, levava as ovelhas para beber água, levava as ovelhas para descansar. Então, quando Cristo aparece com essa figura, com essa simbologia de o pastor das ovelhas, está dizendo que ele cuida de nós. Irmãos, Cristo cuida de você. Cristo cuida de mim, ele tem cuidado de nós. Nós somos ovelha do seu pasto, ovelha do seu rebanho, e ele cuida de nós. Ponha isso na sua cabeça: Cristo, ele cuida de nós porque ele é o nosso bom pastor. Leia o Salmo 23, que Davi retrata muito bem isso.
Tópico 2. Figuras bíblicas da igreja. Tópico 2. 2.1. A igreja como o corpo de Cristo. A igreja como o corpo de Cristo. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. 1 Coríntios 12, 27. A figura da cabeça e do corpo, ilustrando Cristo e a igreja, é muito apropriada. Cristo está para a igreja como a cabeça está para o corpo. Existe uma mútua dependência entre cabeça e corpo, entre Cristo e a igreja. Um depende do outro para exercer as suas funções. Os membros do corpo são interdependentes. Da mesma forma que Cristo precisa da igreja para a realização do seu trabalho, a igreja precisa de Cristo a fim de ser capacitada para a obra. Quando o Espírito Santo precisou de missionários, foi buscá-los na igreja que estava em Antioquia. Atos 13, 2. No corpo, um membro precisa do outro e dependem da cabeça que os comanda. Na igreja, uns precisam dos outros e todos dependem de Cristo, que é o cabeça. Você, como membro saudável desse corpo, tem exercido a sua função? Esse aqui, inclusive, essa pergunta que ele deixa aqui no final, você, como membro saudável do corpo, tem exercido a sua função? Essa pergunta, ela já é puxando o gancho para a aula seguinte, para a lição de número 9. Qual é o meu lugar na igreja local? Nós vamos estudar na lição de número 9 que cada um tem uma função a ser exercida dentro desse corpo. E nós não somos comparados a um corpo, a igreja de Cristo não é comparada a um corpo. No corpo, os membros, cada um não tem uma função, não exerce uma função, pois assim como nós somos comparados a um corpo e cada membro do corpo tem uma função, então cada um de nós tem uma função dentro da igreja. Eu já estou até puxando, fazendo o link com a próxima lição, qual é o meu lugar na igreja local. Mas recapitulando, o corpo, nós como corpo, nós dependemos uns dos outros, nós devemos viver unidos, uns dependendo dos outros e todos dependendo de Cristo. Então, nós não podemos ter uma atitude de arrogância, de prepotência, de achar que nós isoladamente somos autossuficientes, que nós não precisamos de ninguém, que a gente sabe dar conta do recado, que a gente não precisa de ninguém para fazer isso ou aquilo. Nós precisamos. A Bíblia deixa bem claro isso. Nessa leitura que eu acabei de fazer, reforça que nós, enquanto membros de um corpo, nós precisamos uns dos outros. E nós juntos precisamos de Cristo como cabeça, para nos direcionar, para nos guiar. Lembra que João fala, o evangelista João fala lá no Evangelho, no capítulo 15, no versículo 7, Cristo diz assim: sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos uns dos outros, nós não podemos ter esse sentimento de autossuficiência, dizer: eu sou multifuncional, eu toco, eu canto, eu prego, eu ensino, eu isso, eu aquilo, eu não preciso de ninguém. Não. A proposta de Deus, a proposta de Cristo para a sua igreja não é essa, não é a autossuficiência dos membros, mas essa interdependência dos membros, como ele mesmo coloca. Igreja como a noiva de Cristo. Vem, tópico 2.2, igreja como noiva de Cristo. Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, Apocalipse 2,19. O Cordeiro é Cristo, João 1,29. E a esposa é a igreja. Nas suas epístolas, o apóstolo Paulo ensina que o relacionamento de amor adequado entre marido e mulher deve assemelhar-se ao que existe entre Cristo e sua igreja. Efésios 5,25. A igreja como esposa participa do amor do seu esposo. Nessa simbologia, nós somos apresentados como noiva. Qual é o comportamento que um noivo espera de sua noiva? E vice-versa. Mas vamos colocar aqui nós na condição de noiva e Cristo como noivo. Qual é o comportamento que o noivo espera de sua noiva? Que ela seja pura, que ela seja discreta, que ela seja respeitosa, que ela seja compromissada, que ela aguarde a data do casamento, o dia do casamento, com alegria, com esperança. Então, esses são alguns dos comportamentos, algumas das atitudes que um noivo espera da noiva. A noiva tem que ser fiel. Já imaginou? Você vai casar com uma pessoa que já no noivado está lhe traindo. É inconcebível você continuar com esse relacionamento. Se já no noivado a pessoa já está lhe traindo, imagine quando casar. Vai só dar continuidade ao que ele já está fazendo. Então,
quando a Bíblia nos apresenta a igreja do Senhor como noiva, é exatamente isso. O noivo, que é Cristo, espera de nós que sejamos fiéis, que sejamos respeitosos, que sejamos puros, que sejamos separados, que sejamos sem mácula, sem nódoa, respeitosos, e que esperemos, que aguardemos a data do casamento, que é o ápice da união, né? É o fim do namoro e o início de uma nova vida, que é o matrimônio. Ele espera que a gente espere essa data, a data do casamento, com alegria e com esperança, porque nós sabemos que Cristo irá voltar para buscar a sua igreja. E esse retorno de Cristo buscando a sua igreja, ele é apresentado simbolicamente como uma união, como um casamento do noivo com a sua noiva. E nós temos que esperar essa data, que é o arrebatamento da igreja, com alegria, com esperança. Nós não podemos perder a alegria e nem podemos perder a esperança. Como a palavra de Deus diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa data, a data que Cristo irá voltar para buscar a nós, a igreja do Senhor, nós, que é o arrebatamento da igreja, é a data mais aguardada, é o ápice da vida cristã, é o coroamento da vida cristã, é quando nós seremos glorificados, quando nós seremos retirados desse mundo e nos encontraremos com o nosso Senhor nos ares e nunca mais estaremos sujeitos a essas situações aqui dessa vida. E, enfim, então nós temos que aguardar essa data com alegria, com esperança. Maranata, ora vem Senhor Jesus. A igreja como edifício de Deus. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. 1 Coríntios 3:9. Aqui a igreja é comparada a um edifício que está sendo construído por Deus, cujo fundamento é Cristo. 1 Coríntios 3:11. Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina, a principal, aquela que vai alinhar e sustentar a construção. Efésios 2:20, 1 Pedro 2:6-7. O apóstolo Pedro completa a ideia dizendo que cada membro da igreja é uma pedra nessa construção. Tratando-se de pedras vivas, unidas umas às outras, constitui todo o edifício bem ajustado, santuário dedicado ao Senhor, para a habitação de Deus no Espírito. Você é uma pedra viva nesse edifício que ainda está sendo construída, a igreja. Pela misericórdia do Senhor, dia após dia, outras pedras estão sendo colocadas. Irmão, durante esse processo, durante essa caminhada chamada santificação, rumo à glorificação, está sendo moldado em nós o caráter de Cristo. Nós está sendo construído um novo homem, uma nova mulher. Eu até falei isso na aula passada. Durante esse processo, no corpo de Cristo que somos nós, a igreja, todos os dias algumas pedras são acrescentadas, mais pessoas vão sendo salvas, mais pessoas vão aceitando Jesus, e da mesma forma algumas pedras vão saindo, porque não eram pedras vivas, era algo parecido com pedra, era um negócio que parecia pedra, mas não era pedra, e no decorrer do processo vai saindo e vão se juntando só as pedras vivas. Amém? Igreja como rebanho de Deus, tópico 2.4. O Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Atos 20:28. Você já viu que Jesus é o bom pastor, o grande pastor e o supremo pastor. Para esse pastor tão especial, um rebanho especial, a igreja. Há um só rebanho, a igreja de Deus. Há um só pastor, Jesus Cristo. Leia o Salmo 23 e veja que pastor maravilhoso nós temos. Pense e responda.